Oi, aqui é Daniel e eu tô em Barcelona, na Espanha, chegando aqui no bairro Gótico. Eu vou mostrar um pouco disso aqui tudo, que é bem interessante. Eu tô aqui onde ficava a Porta do Anjo, que era a porta a principal porta da cidade, né? Ela era cercada com um muro e aqui tinha uma porta bem grande, onde as pessoas entravam e saíam da cidade. Tinham outras, mas aqui era a principal. E em cima dessa porta tinha um anjo, por isso o nome, inclusive, dessa rua aqui, que é Porta do Anjo. E a ideia é que esse anjo protegesse a cidade, não só de pestes e tudo mais, das mazelas da época medieval, mas também que protegesse os viajantes, né, as pessoas que saíam da cidade a caminho aí de lugares mais perigosos e deixando a segurança da cidade para trás. E aí, no final do século XIX, esse muro e os portais foram demolidos para dar espaço para mais outros prédios, para abrir espaço para a cidade. E aí surgiu essa rua aqui. Essa rua, agora você imagina que essa rua até a década de 80 tinha um trânsito absurdo, podia passar carro aqui. Hoje não pode mais. Os únicos carros que entram aqui são carros mesmo de serviço, que vão fazer entrega ou alguma coisa. E hoje ela é cercada de loja. E mesmo na década de 80, ainda onde não era muito comum bloquear o trânsito de uma rua, principalmente no centro da cidade e tal, aqui fez isso numa época onde não era muito comum e valeu a pena para todo mundo, porque aqui é um dos os pedaços de terra mais caros aqui de Barcelona. Alguns deles estão aqui nessa rua. Chegando aqui na Carrer de Montciu, deixa eu mostrar. Essa é a rua. Vamos entrar aqui para mostrar um restaurante que tem uma história bem interessante. Esse é o Le Quatre Guettes, é um restaurante, ele foi inspirado inclusive no Le Chat Noir de Paris. A influência é muito forte. E, bom, até Picasso já esteve por aqui, mostrando alguns de seus trabalhos, conversando com as pessoas. Diz a história que esse nome, que na tradução diz Quatro Gatos, foi quando a pessoa que fundou esse restaurante veio de Paris para cá, inspirado pelo Chat Noir, que é um café muito famoso em Paris. E ele veio para cá para abrir esse restaurante, que quando ele falou que ia abrir um restaurante que ia ficar 24 horas aberto, alguns amigos dele falaram que não ia aparecer ninguém, apenas Quatre Guettes. O que seria uma gíria usada aqui o que seria pra gente gatos pingados, né? Então falava pra ele que no máximo ia aparecer alguns gatos pingados, ou seja, Quatre Guettes. Então ele acabou botando o nome aqui. E como eu falei, é um lugar importante porque ele também, além da inspiração de Paris e tudo, ele também foi frequentado por Picasso e tem uma arquitetura modernista, que é o estilo de arte, que é chamado o estilo Art Nouveau, que aconteceu aqui na Espanha, principalmente. Foi dado o nome de modernismo. Então ele tem uma arquitetura bem interessante nesse sentido. Vale a pena ver os detalhes, vale a pena também entrar, sentir o clima lá dentro, que continua com um clima bem da época, e você pode entrar tranquilo para dar uma olhada, que ninguém se incomoda. Aqui que você vai ver muito dois tipos de bandeira da Catalunha. Uma é essa, que é a bandeira oficial, e a bandeira principalmente você vê, até vê em algumas janelas, mas principalmente você vê em prédios públicos. E você tem aquela lá que talvez, pelo menos foi a minha impressão, que você acaba vendo ainda mais do que a bandeira oficial. Aquela bandeira lá é a bandeira separatista da Catalunha. É quem é a favor que a Catalunha seja um estado independente. Ela leva aquela estrela lá, é até uma homenagem a Cuba, uma importante colônia que teve sua independência da Espanha. Então, se você reparar, a bandeira de Cuba e a bandeira da Catalunha separatista, elas são bem parecidas, muda basicamente as cores só. Estou chegando na Praça Nova, uma praça super importante aqui, apesar de ficar no bairro antigo da cidade, ela é chamada de Praça Nova. E eu queria já deixar uma dica para você aproveitar um pouco a cultura das tapas aqui na Espanha, aqui em Barcelona. Tapa nada mais é do que petisco, né? São os petiscos, às vezes sanduichinho, às vezes são torradinhas com cobertura de vários tipos de coisas, desde peixe, carne, presunto, uma série de coisas. E aqui você consegue aproveitar legal esse
é o Bilbao Berria. É um lugar bem interessante, eu gosto daqui. Você entra, lá dentro tem um monte de aperitivos, um monte de tapas em cima do balcão. E você pega o seu pratinho, se serve, em cima delas tem o palitinho. E a ideia é que você, no final, só conte os palitinhos para saber quantas tapas você comeu, né? Pede sua bebida e pronto. Você escolhe, tem uma variedade imensa. É bem interessante. E normalmente são baratas. €1 e pouco, vai até 2 e pouco, dependendo do sabor que você escolher. Mas a ideia é que você mesmo se sirva e no final só conte os palitinhos. Vale a pena participar dessa cultura das tapas aqui na Espanha. Aqui na Praça Nova você já vê logo ali o topo da catedral da cidade. E aqui uma coisa que não chama tanto atenção quanto a catedral, mas está aqui, é a escola de arquitetura aqui da Catalunha, que ironicamente, com uma cidade com arquitetura tão bonita, ela não chama muito a minha atenção. Mas uma coisa que é importante citar, e aí sim chama mais atenção, são esses desenhos ali em cima de traço mais simples, que foram feitos por Picasso para cá. Então ali mostra um pouco da cultura catalã, desde as navegações, danças e uma série de coisas. Tem nos 3 lados aí do colégio. Coisa que talvez você se pergunte quando chegar aqui é o Barcino. Essas são as letras aqui do Barcino, que está escrito aqui. E é Barcino porque o Barcino é o nome antigo de Barcelona, é o nome dado pelos romanos para essa cidade, chamava-se Barcino. E é romano também, aquelas 2 torres faziam parte, na verdade, do muro de proteção da cidade, de um portão que tinha aqui. E esse muro se estendia, protegendo a cidade. E aqui era uma das entradas. Repara também que aqui em cima tem um pedaço de um aqueduto antigo, também romano, que dá para notar até por aquele canalzinho ali em cima. Esse é o formato da água que vinha de fontes distantes aqui para a cidade. Tudo obra dos romanos, como eles costumavam fazer em várias cidades. É a Catedral de Barcelona. Aqui, na verdade, esse lugar era um lugar de oração já desde o século IV. Mas essa catedral em si, ela começou a ser construída no século XIV. E a fachada não tinha sido terminada. Essa fachada foi terminada só no século XVIII. E ela simboliza basicamente 2 épocas de ouro da cidade de Barcelona, da Catalunha como todo, né? A primeira lá no século XIII, XIV, quando foi o auge da cidade, porque ela comercializava com vários lugares e tinha bastante dinheiro, e era uma cidade, e era uma região independente, né? E depois a segunda fase, que foi lá no século XVIII, quando ela teve a fachada construída já no estilo neogótico, que quando também a cidade era uma grande potência industrial. A entrada aqui é paga e você pode comprar ali naquela portinha para depois entrar. Essa é a Praça San Felipe Neri e ela, apesar de ser uma praça bem tranquila, calma, ela infelizmente tem uma história muito ruim do passado dela. Aqui também tem a escola de San Felipe Neri e aqui é a igreja. E essa praça aqui, o que aconteceu foi quando, durante a Guerra Civil Espanhola, Franco mandou bombardear essa praça. Na verdade, ele mandou bombardear um outro lugar aqui, mas a bomba acabou caindo aqui. Vinha uma primeira leva de bombas, como tática, né? E depois vinha logo uma segunda, que pegava essa segunda leva, e terceira acabava pegando as pessoas que vinham procurar os mortos, tentar salvar os feridos e tudo mais. Então uma segunda leva de bombas acabava pegando essas outras pessoas que chegavam para ajudar. E até hoje o governo decidiu deixar essas marcas na igreja são justamente por conta dessas bombas, e foi decidido não reformar para que isso fique na memória, para que não se esqueça as atrocidades da guerra. Ainda tem uma plaquinha aqui que conta um pouco isso. Infelizmente, nesse evento, 42 pessoas morreram, sendo a maioria crianças. Conforme as ruas vão ficando mais estreitas, você encontra uma placa chamada El Cal, aqui apontando para lá. E El Cal, alguns acreditam que seja do hebreu Kahal, que significa congregação,
Mas provavelmente essa região recebeu o nome de Elcal porque significa ruas estreitas, passagens estreitas, que é o mais provável dessa região ter recebido esse nome, porque aqui era o bairro judeu de Barcelona. Viviam aqui chegaram a viver aqui cerca de 4.000 judeus nessas ruas estreitas aqui dentro. Essa pracinha simpática aqui é um dos poucos espaços abertos que tem nessa região, que acabou sendo causado aí pelas bombas da Guerra Civil, que acabou destruindo uma parte e aí deixaram aberto, fizeram uma praça. Mas antes era bem apinhado mesmo essa região aqui. Para que as ruas vão ficando mais estreitas, né, conforme você entra. E aqui tem a principal sinagoga de Barcelona. E ela tem uma história interessante, porque aqui ela estava esquecida, na verdade, esse lugar aqui. Ficou esquecido durante muito tempo, porque no século XIV e XV teve uma perseguição bem forte aos judeus. E ela foi destruída, ficou esquecida aqui durante muito tempo, só na década de 80, que alguns historiadores, vendo documentação e tal, redescobriu esse lugar. E hoje você pode visitar, paga uma pequena taxa e entra para visitar e tal. E eles contam melhor a história. Mas essa estrutura em si existe desde o século III, tem paredes ali dentro, feita pelos romanos ainda. Então, realmente esse lugar tem muita história para contar. Aqui na Rua Brisbe tem uma ponte que não passa em branco, todo mundo repara, e ela é bem interessante de ver. Claramente inspirada em algumas fontes de Veneza. Ela foi feita por um catalão, que era seguidor do Gaudí. E apesar dela ter um estilo medieval, assim, parecer antiga, ela é nova. Ela foi feita na década de 1920. Mas ela tem umas esculturas bem interessantes, uma ornamentação bem interessante que vale a pena reparar aqui com calma nas coisas que tem. Aqui na Praça Sant Jaume é uma praça importante, bem central aqui na cidade, tem prédios do governo e tudo, mas eu quero mostrar mesmo o que tinha aqui bem pertinho há 2.000 anos. Repara essa plaquinha, aqui fala Monte Taber, que é o monte onde a gente está, com a altura dele 16,9 metros. Aqui é a parte mais alta dessa parte do bairro gótico. E foi aqui, exatamente onde está essa pedra no chão, que dizem que Barcelona, na verdade, Barcino, foi fundada pelos romanos lá atrás. Aqui eles construíram um forte, que é na parte mais alta dessa região da cidade. E a cidade começou a crescer no entorno. Que era a parte mais alta, então era mais fácil de ver o que tinha ao longe. Então aqui começou Barcelona. Entrando aqui, a gente também vê uma coisa interessante, que são colunas romanas do templo de Augusto. O imperador Augusto passou um bom tempo aqui na Espanha, no seu processo de conquista das regiões, e ele era venerado pelo povo romano, chegava a ser considerado um deus e tudo mais. E é aqui que foi construído o templo dele. E infelizmente sobrou apenas 4 colunas, mas são sensacionais. Dá uma olhada. Foi o que sobrou do templo de Augusto, construído aqui no 1º século antes de Cristo. Praticamente tão velho quanto a cidade, e ele foi a maior construção que teve aqui na época, né, dos primórdios da cidade de Barcino. Uma cidade de mais de 2.000 anos, com muita história para contar. E o bairro gótico, que é essa parte mais antiga da cidade, é onde você consegue ver muitas camadas dessa história. Não deixa de passar por aqui, não deixa de explorar o bairro gótico de Barcelona e não deixa também de baixar o e-book gratuito lá em goeuropa.com.br/Eurotrip. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.